Pronto para mais uma aula? A aula hoje é de história. A imagem que você está vendo aqui do lado está na página 32 do nosso livro. É a imagem de uma fotografia de família. Tem a mãe, a avó e as netas. E elas estão observando alguma coisa. O que elas estão observando? Isso mesmo, um álbum de fotografia. Por que será que elas estão olhando um álbum de fotografias? Sabe por quê? Porque as fotografias, elas contam a história da família. Essas fotografias que elas estão vendo deve ser de alguma coisa interessante, de alguma viagem, ou um aniversário, uma data comemorativa, que essas fotografias, elas trazem a história da família. E você já ouviu alguma história contada por alguma pessoa da sua família? Por exemplo, a avó, o avô, o pai ou a mãe? Que legal, né? São histórias, às vezes, histórias engraçadas, histórias de alguma viagem, de algum acontecimento na família, né? Bem legal. E às vezes tem histórias tristes também, né? Porque também faz parte da nossa vida, né? Não é só festa, alegria, né? Então, as histórias contadas, né, principalmente pelas pessoas mais velhas, elas vêm trazendo as coisas da nossa família, as histórias da nossa família. Quem já passou pela nossa família, o que já aconteceu. Então, é uma forma da gente construir a nossa identidade. São através das histórias que os mais velhos nos contam. Então, quando alguém chamar o papai, ou a mamãe ou a vovó para contar uma história, mesmo que não seja uma história de livro, né? Pegar um livro para ler, é muito legal ouvir, porque você vai aprender muitas coisas, certo? Essa imagem aqui agora está na página 33. Na página 32 era uma fotografia, era uma foto, não era real. Na página 33 é um desenho. O que tem aí nesse desenho? Uma avó com um neto. O que ela está segurando na mão? Um álbum, isso mesmo, é um álbum de fotografias. Então, como eu havia falado, as fotografias, elas nos remetem ao nosso passado, né? Mesmo que você ainda seja pequeno, tem acontecimentos, coisas que aconteceram que já ficou no seu passado. E as fotografias vão fazer você lembrar. E pode ter acontecido uma história legal, né, naquela foto. Então, os avós, né, o vovô e a vovó, eles que são as pessoas mais velhas da família, eles que contam essas histórias. E tem cada história legal. Você vai gostar muito, viu? Aproveita esse momento, pega um álbum de fotografia, pede para a vovó ou para o vovô. Se ele não estiver na sua casa, faz uma chamada, né? Aproveita esse momento agora de distância e faz uma chamada para o vovô e para a vovó, para ele se sentir mais pertinho de você. Se ele estiver na sua casa, é melhor ainda então, né? Chama para conversar, para contar a história das fotografias que vocês estiverem olhando. Aproveita bem o vovô e a vovó, tá bom? Contar histórias da família é um ato praticado por pessoas de vários lugares do mundo em várias épocas. Ouvir histórias da família nos ajuda a compreender a nossa origem, quem somos e de onde viemos. As histórias contadas oralmente são um costume muito antigo. Dessa forma, é possível transmitir conhecimentos e acontecimentos de uma geração ou outra. E as fotografias também contam histórias. Nessa página nós vemos fotografias bem antigas, então as fotografias são formas de contar história. As pessoas mais velhas costumam se encarregar de contar as histórias, elas contam as histórias para as mais novas. Elas explicam quem é, né? Quem são as pessoas nos álbuns de fotografia, que muitas vezes a gente não lembra quem é, né? Porque já passou. A gente não viveu naquele período para saber quem eram aquelas pessoas. E é muito importante ouvir as histórias sobre a nossa família, né?
pois essa tradição nos ajuda a compreender e a construir a nossa própria história. Para realizar as atividades da página 35, você vai precisar de uma fotografia de um dos seus avós. Primeiro, você vai colar a fotografia no espaço, que tem logo aí em cima, nesse quadrado, e depois você vai responder as perguntas número 1, 2, 3, 4 e 5. A página 36 nós vamos fazer agora juntos, tá? Então, tem um texto, nós vamos ler o texto, né? Eu vou ler o texto e depois nós vamos responder as perguntas. Número 1. Leia no texto a seguir a história de Dona Alice, contada por ela mesma. Nasci em Aparecida do Norte, perto de Guaratinguetá. Com 3 anos de idade, já estava aqui em São Paulo. Meus avós eram de Guaratinguetá. Só conheci minhas 2 avós, materna e paterna. Pergunta número 2. Assinale com um X nas opções que respondem às questões sobre o texto. Letra A. Onde nasceu Dona Alice? Em São Paulo ou em Aparecida do Norte? Muito bem, em Aparecida do Norte. Pode marcar um X. Letra B. De onde eram os avós de Dona Alice? De Piracicaba ou de Guaratinguetá? Isso mesmo, de Guaratinguetá. Pode marcar um X. Letra C. Dona Alice conheceu somente seu avô paterno, sua avó paterna, seu avô materno ou sua avó materna? Muito bem, sua avó materna e sua avó paterna. Muito bem, essas 2 opções que estão corretas. Número 3. Desenhe no quadro a seguir Alice com suas 2 avós. Então, você vai imaginar como era a Alice e como eram as avós da Alice e você vai desenhar nesse quadro. Tarefa. Junto com sua família, fazer a leitura e atividade das páginas 34, 35 e 36 do livro de História.